Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da primeira semana da Quaresma, dia 15 de março. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Luísa de Marillac. Ela nasceu em Paris e viveu de 1591 a 1660. E juntamente com São Vicente de Paulo, deram início às Irmãs Vicentinas. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo, Jesus continuou a dizer aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Porque assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, e cair a chuva sobre santos e pecadores. Se vós amais somente aqueles que vos amam, que extraordinário fazeis sobre isto? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vós cumprimentais somente aos vossos irmãos, o que de extraordinário estarão fazendo? Os pecadores não fazem a mesma coisa? Por isso eu vos digo: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do desafio de vivermos o Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra. E nesses nossos tempos também tumultuados, nesses nossos tempos violentos, e principalmente regidos por grandes ideologias que querem manipular tudo, que querem dominar a todos, aqui nós vamos encontrando os grandes obstáculos para colocarmos o Evangelho em vida, ou dar encarnação ao nosso Evangelho, tornar carne os valores do Evangelho que Jesus nos ensinou, de tal modo que esta palavra de Jesus será sempre uma loucura. É a santa loucura do Evangelho que nos é oferecida a cada geração, principalmente para poder combater os desvios de coração que eu e você padecemos. Na primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio, nós já encontramos uma grande convocação do Senhor, porque é a eleição do seu povo, do seu povo de Israel, onde o autor sagrado vai recordar: hoje escolhestes viver sobre a lei do Senhor vosso Deus, escolhestes a Ele como vosso Deus, e prometeis guardar todos os seus mandamentos, e lutar para ser um povo justo, honesto e de paz. Quer dizer, aqui está o ideal. Aqui está o ideal para todos aqueles e aquelas que se alimentam da palavra de Deus: serem homens e mulheres de paz. Serem homens e mulheres não passivos, mas pacíficos. Homens e mulheres que conseguiram controlar e pacificar suas violências interiores, que consequentemente vão também pacificar as realidades exteriores do mundo. Agora, quando os instintos desgovernados começam a agir entre nós, escravizar a nossa liberdade, então aí sim nós viveremos a experiência de Caim e de Abel. Diz o nosso texto bíblico que foi o modo como entrou a morte no mundo uma primeira vez. É o irmão que mata o irmão. E Caim mata Abel por causa de alguns instintos desgovernados, por exemplo, a inveja, a tristeza, a violência interior, a falsidade de intenções. E todas as vezes que esses elementos estão presentes em meu coração e em seu coração, então nós vamos fazer do outro um inimigo. O outro será para nós um inimigo. E assim esta palavra de Deus que hoje é oferecida ao povo: vocês serão meu povo se guardarem meus preceitos, se viverem meus mandamentos. Não será meu povo somente por celebrar os ritos, nem tampouco por andar com vestes estranhas,
ou celebrar ritos diferentes, ou tradições diferentes. Não é isso que faz o povo ser povo. Mas o que faz o povo ser povo é se ele guarda os preceitos e os mandamentos e encarna isso em sua vida. E eu serei, consequentemente, então, o vosso Deus, porque vocês vão dar testemunho de mim. Meu nome será santificado e engrandecido pelo comportamento de vocês. Jesus que veio trazer a perfeição da lei, porque Jesus não veio anular a lei, ele não veio acabar com a lei. Jesus foi acusado de ter vindo para acusar a lei, Jesus foi acusado de ser um insubordinador do povo, e Jesus também foi acusado de ser um herético, porque queria ser como Deus. Jesus vai dizer: eu não venho para abolir a lei, eu venho dar para trazer o cumprimento da lei. Agora Jesus vem trazer a perfeição da lei, por isso ele vai dizer: ouvistes o que fora dito aos antigos, ontem era matar. E ele diz: todo aquele que odeia seu irmão comete um assassinato contra ele, difama o seu irmão, está odiando o seu irmão, também mata o seu irmão. Quer dizer, ir além da morte física, ir além dessa morte. Agora hoje Jesus toma outro dos mandamentos. Ouvi-se dizer também: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está agora o grande desafio. Porque qualquer crente que diz que odeia o seu irmão, que persegue o seu irmão, que calunia o seu irmão, precisa morrer de novo para nascer. Precisa morrer na pia do batismo do Espírito Santo para nascer de novo, porque não compreendeu a palavra do Evangelho. Não compreendeu. E Jesus vai dizer: ouvistes isso dos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, porque aqui está a perfeição da caridade. Aqui está. E aqui está o grande desafio para desarmar o mundo, porque a primeira arma que eu nasço com ela, isso aqui é o punho. E quando o punho está direcionado ou governado por um coração violento, ele vira uma arma. E ele vai tornar o outro inimigo, porque reza diferente, vive numa igreja diferente, numa religião diferente, numa ideologia diferente. E assim eu vou então demonizar tudo e todos. E assim eu vou fazendo com que o Evangelho perca a sua força de vida, perca a sua força de conversão e se converta tão somente em uma ideologia. Aqui está o grande perigo que eu tenho que evitar, e você também. Não transformar o Evangelho em uma ideologia nem de direita e nem de esquerda e nem de centro. Não fazer de Jesus uma personagem da direita ou da esquerda, porque ele lutou contra isto. Ele não se identificou nem com os herodianos gananciosos, ele não se identificou também com os essênios puritanos, nem tampouco se identificou com os fariseus rígidos, e nem também com os escribas, e nem com os zelotas que eram guerrilheiros. Jesus não se identifica com nenhum deles, porque Jesus veio trazer uma outra perfeição, que quando nós levantamos bandeiras e ideologias, nós somos capazes então de matar e produzir guerra. Assim, um cristão mata outro cristão, um irmão mata outro irmão, como Caim matou Abel. E Jesus continua: se vós amais somente os vossos irmãos, o que de grandioso fazem? Se vós saudais somente aqueles que são vossos irmãos, iguais a vós, o que fazem de grandioso com isso? Quantas e quantas vezes pessoas, por exemplo, de outras religiões, outras igrejas, passam por nós e viram a cara com despeito, porque dizem que nos odeiam? Então, precisam banhar-se novamente na banheira do Espírito para morrer e nascer de novo. E assim, trazer novamente a mensagem do Evangelho, que é uma loucura para este mundo tão violento, para essas pessoas tão violentas, divididas, bélicas, com o espírito bélico. É necessário novamente que o Evangelho então faça acontecer essa pacificação, não de homens e mulheres passivos, mas de homens e mulheres pacíficos, e que sejam capazes também de proclamar a bênção e a paz do Senhor. É o grande desafio para mim e o grande desafio para você neste espírito quaresmal, nesse tempo em que estamos caminhando para celebrarmos novamente a Páscoa do Senhor como uma grande força de renovação espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Será com o Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.